Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo de mensagem da Palavra do Senhor. E esse nós escolhemos, e a gente sempre está orando a Deus e sempre verificando temas que são importantes. Uns de edificação, fundamentos básicos para a vida de um discípulo. Outros falando sobre os tempos de fins. E como sempre esses temas estão volta e meia voltando sendo temas preponderantes nas redes sociais, nós vamos tratar de um tema e também, considerando que muitas vezes já me deixaram mensagens nos vídeos, alguns vídeos, né? Nós vamos abordar esse assunto. Na verdade, eu vou mostrar um ponto importante, e como eu vou tocar em muitos assuntos, eu não vou ter tempo de entrar em cada um deles, até porque eu já tenho vários vídeos falando sobre esses assuntos, que poderão ser assistidos, e ali a gente abordará de maneira mais profunda. Hoje nós vamos falar sobre o que impede o aparecimento do anticristo e a implantação da marca da besta. Porque muito tem se falado tanto numa coisa como na outra, e a gente vai, dentro disso, eu vou explicar para vocês por um princípio muito importante que eu vejo que as pessoas ignoram quando estudam isso, mesmo estudiosos, ignoram isso, e é necessário, isso é uma questão profética, de você aprender na palavra profética, assim como eu aprendi. E isso vai te ajudar muito a ter uma ideia melhor sobre determinados assuntos. Então eu vou tocar em alguns assuntos e mostrar para vocês o porquê que é precipitado fazer asseverações. Então nós temos aí várias questões. Então vamos lá. O texto, o que impede o aparecimento do anticristo e a implantação da marca da besta? Nós vamos então para o texto de 2 Tessalonicenses, os versículos, vou ler do 3 ao 4, 6 ao 8. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O ser humano, ele sempre tentou adivinhar o cumprimento das profecias. Sempre. Tentou identificar, acertar, e isso não é diferente dos nossos dias. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiramente, eu quero explicar esse princípio justamente para que vocês compreendam o porquê que eu tenho falado contra, e especialmente com essa questão da identificação da marca da besta. Que sempre tem a pessoa, esse aqui é a marca essa. Então primeiro eu vou mostrar para vocês um princípio bíblico, e isso vocês vão aprender. Eu vou pegar um exemplo do Antigo Testamento e um exemplo do Novo Testamento. Mas antes disso, vamos ver. A volta de Jesus. Em 1260, o místico italiano Joaquim de Fiore determinou que o reinado de Cristo sobre a Terra começaria entre 1200 e 1260. Depois do erro, seus seguidores revisaram a data para 1290 e depois para 1335. E todo mundo errou. 1533, o anabatista Melchior Hoffman previu que apenas 144 mil pessoas seriam salvas na segunda vinda de Cristo, que começaria em Estrasburgo. O restante da humanidade seria consumida pelo fogo. Errou feio. 1914, as testemunhas de Jeová esperavam pelo fim do mundo em 1914, desde sua fundação em 1870. Os seguidores pregam que o juízo final chegaria em breve. E 2014 chegou e não aconteceu nada, e assim vai. 28 de outubro de 1992, o pastor Lee Jang-ring, da igreja Tami da Coreia do Sul, marcou o dia do arrebatamento para essa data, 28 de outubro de 1992. As autoridades sul-coreanas evitaram o suicídio coletivo de milhares de seguidores que esperavam o fenômeno, mas 4 pessoas tiraram suas próprias vidas nos dias anteriores. E passou o tempo e não aconteceu a volta de Jesus, não houve o arrebatamento. A previsão de 23 de abril de 1843, o fazendeiro estadunidense, americano,
norte-americano William Miller pregava que o mundo acabaria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Ele pregava e publicava o bastante para conseguir milhares de seguidores, que chegaram à conclusão de que a data definitiva seria 23 de abril de 1834. Quando a data do fim do mundo chegou, Jesus não retornou e todo mundo errou de novo. Atualmente estão tentando descobrir o que será a marca da besta. O anticristo também, né? E a marca da besta. Chip, nanotecnologia, robô, vacina e os que defendem que a marca da besta será o domingo. Quem acredita que a marca da besta será o domingo são normalmente os que guardam o sábado, que acreditam que o anticristo vai ser um papa. Um papa romano. Então eles associam isso, não é? Então vamos lá. Para a gente entender por que essas interpretações elas são furadas, por que erra tanto assim? A gente vai ter que entender um fundamento que dificilmente você aprende isso sozinho. Isso realmente Deus tem que mostrar pra gente. Isso é dificilmente você vai aprender num curso de teologia, isso. Mas é da palavra de Deus, você vai encontrar tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tem para todo gosto. Por que todos erram nessas tentativas de acertar sobre as profecias bíblicas? O que a gente ignora? Há um fundamento muito importante. Eu vou começar com Daniel. Daniel 9, os versículos 1 ao 3. Ele diz assim: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza. 25 de setembro de 605 foi quando Nabucodonosor é coroado rei. E conforme 2 Reis 24, do 1 ao 24, e 5 Crônicas 36, do 5 ao 7, Israel é levado cativo, quando Nabucodonosor avançou contra Jeoaquim. Então, quando o rei Nabucodonosor invade Israel. Foi nessa invasão que o profeta Daniel e os amigos Ananias, Azarias e Misael, que mais tarde vão se chamar Mesaque, Sadraque e Abdênego, foram levados cativos para a Babilônia. Somente no ano 538 a.C., Daniel já era um homem idoso, tendo estado no cativeiro da Babilônia por 67 anos, mais ou menos, 66, 67 anos. É que Deus dá a ele a revelação de que o tempo do cativeiro seriam 70 anos, conforme Jeremias 25, portanto faltava apenas 3 anos. Ele já era idoso, digamos que ele tivesse aí seus 15, 16 anos, põe mais 60, então ele era uma pessoa bem idosa. Então você vê, a gente pergunta, por que é que ele demorou tanto para receber uma revelação desse? Estamos falando do profeta Daniel, um profeta que tem um livro bíblico, inclusive Jesus cita o profeta Daniel. O apóstolo Paulo fala sobre a revelação do evangelho, de que os gentios fariam parte do evangelho, não somente os judeus. Em Efésios 3, 2, 6, ele diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então, claro que o cânon está fechado, nós não temos mais apóstolos e profetas no mesmo nível que tínhamos no começo da igreja. E que foram utilizados, isso nós não temos, né? Na verdade, nós temos uma porção de gente usando o título de apóstolo, isso sim. Mas uma outra hora a gente fala sobre isso. Então, veja bem, cada profecia, ela tem o tempo certo para Deus revelar o mundo. Se os homens santos, como o profeta Daniel e o apóstolo Paulo, levaram o tempo para entender, imagina no nosso tempo. Então, assim, tudo tem o tempo de Deus.
Então hoje as pessoas estão aí dizendo, afirmando, tá, mas isso aí é tudo com base em homens. Isso não é revelação do Espírito Santo, são homens. Por quê? As profecias são reveladas no seu tempo oportuno. Quando o apóstolo Paulo recebeu essa profecia, o que acontece? Foi quando ele começou a pregar o evangelho aos gentios. Então as profecias, elas têm um tempo. E antes não são reveladas. Não adianta, fica desse jeito aí mesmo. Aí a gente fica esse monte de chutômetro, fica todo mundo achando que é o dono da verdade, quando não tem nada a ver. Então, portanto, a profecia sobre a marca da besta, é necessário se atentar para o mais importante detalhe da palavra de Deus. O que a gente lê é que dificilmente você vai ouvir alguém comentando isso. Então nós vamos mostrar para vocês o ponto importante a ser observado. Então vamos lá, eu vou ler para vocês no Apocalipse. Nós vamos estar lendo no capítulo 13 de Apocalipse. Então diversos versículos eu vou ler. Eu vou ler os versículos 1, 11, 15, 16, 17 e 18. Então ele diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Eu tenho aquele estudo meu sobre o Apocalipse, que são 5 apresentações, 5 vídeos e ilustrado. Então vocês poderão lá, a gente vai detalhando o significado de tudo isso. Vi ainda outra besta emergir da terra. Então ele vê a primeira besta emergir do mar, agora ele vê uma segunda besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e grandes, e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Primeiro tem que ser revelado. Então, primeira coisa tem que ser revelado. Primeira coisa que tem que acontecer, tem que ser revelado ao mundo a besta que emerge do mar, das nações, o anticristo. Correto? Segundo, o falso profeta também é revelado, a besta que emerge da terra, religião. Correto? Então são coisas distintas. Tem gente que pensa que um é um sistema, né, que a besta que emerge da terra é um sistema religioso, e o outro será um líder religioso, que o anticristo vai ser um líder religioso. Também tem um vídeo falando sobre o anticristo, em que eu mostro para vocês que o anticristo ele não vai ser um ser religioso, ele vai ser uma entidade religiosa, um líder religioso, ele vai ser um líder político e militar. Depois, aí diz lá, como diz no profeta Daniel, também agora aparece no Apocalipse, ele foi dado. É isso que não foi entendido, ele foi dado, isto é quando é dada a permissão por Deus, quer dizer que Deus tem todas as coisas sob seu controle, e enfim o falso profeta vai implantar a marca da besta do mundo. Então quando lhe for dado, ainda não foi dado ao falso profeta para instituir a marca da besta. Ainda não foi dado. Então por isso que tudo que vocês estão ouvindo é tudo chute. É tudo interpretação humana, meramente, o respeito, cada um tem a sua opinião, mas não foi dado o tempo de Deus ainda, esse é o tempo do homem. Então vão continuar chutando, assim como estão chutando a volta de Jesus até hoje. Todo mundo depois fica corrigindo, e não adianta. Enquanto se faz interpretações bíblicas dessa forma, é assim que acontece. Então a marca da besta ela está relacionada diretamente à pessoa do anticristo. Está escrito aí, pois é número de homem. Então, de anticristo. Quer dizer, na época, quando João escreveu isso, a igreja estava entendendo o que ele estava falando. Ele se referia a um homem. Ele não se referia a um líder religioso. Ele se referia a um homem, a um líder político. Então, veja bem, assim, dizer que a marca da besta é um chip, é uma vacina, é uma nanotecnologia, ou é o domingo, é um chute e está fora da revelação da palavra de Deus. Da mesma forma que as datas que tentaram acertar o dia da volta de Cristo ou do arrebatamento da igreja. Agora, porque toda profecia, ela só é revelada no tempo certo, determinado por Deus para se conhecer. E ainda nós não estamos nesse tempo. Nós estamos sendo preparados para o primeiro evento que vai marcar o início de tudo isso. O domingo, ele foi em dia 7 de março de 321 do nosso tempo. O imperador romano Constantino, ele proclamou como dia de descanso o Dies Dominica, ou Dia do Senhor, o domingo. Veja bem, o Apocalipse foi escrito pelo menos 220 anos antes disso. Então não tinha nada com isso. Então assim, é uma coisa pessoal. Quem guarda o sábado vê como domingo, a obrigação do domingo como marca da besta. Mas a marca da besta não tem nada a ver com dia sagrado. Não tem nada a ver.
Já não vai ser essa situação, até porque isso daí não iria ferir todo mundo, iria ferir aqueles que guardam o sábado, né? Seria até mais fácil de ser aceito. Então a marca da besta ela não tem nada a ver com o domingo, ou com essas coisas que nós estamos vendo aí. Se de fato a marca da besta fosse o domingo, não teria nada a ver com a marca da besta, na verdade, né? Porque quem estabeleceu isso foi o imperador Constantino, que não existe mais. Então a gente estaria vendo uma coisa do presente ligada ao passado. Isso está errado. O Apocalipse está dizendo que a marca, ela tem o número de homem, ela está identificada com o homem que vai estar aqui como o anticristo, como a besta que emerge do mar. Então a marca ela vai ser ela estará ligada à sua identidade. Por que hoje fica todo mundo chutando coisas que são assim fáceis de serem refutadas? Porque elas estão fora do e lhe foi dado. Não foi dado ainda a conhecer. Então não adianta. Eu não vou falar para vocês o que é aqui porque vou errar também. Por quê? Porque não foi dado. Não foi dado. Então o texto profético, a palavra profética precisa ser entendida dessa forma. Quando não é dado o tempo por Deus, não vai acontecer. E além do mais, a igreja não teria entendido a mensagem do apóstolo Paulo, do apóstolo João, porque quem era imperador naquela época não era Constantino, era Domiciano. Então, se vocês vejam só essa situação, não adianta querer mexer muito com história, por mais que queira, sem a revelação do Espírito Santo, não adianta, não vai ter, não chegamos a conclusão nenhuma. Então, a marca da besta, ela vai estar diretamente ligada ao anticristo, no tempo em que ele for vivo, no tempo que ele estiver aqui. Apocalipse 13:18 diz, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, toda a profecia só é revelada no tempo determinado por Deus para se conhecê-la. E lhe foi dado, quando for dada a permissão de Deus, enfim, o falso profeta vai implantar a marca da besta no mundo e todo mundo vai conhecer, e aí então vão ver que muita coisa foi dita sem fundamento. Até lá, tudo que for dito, ser dito que será a marca da besta, não passa de especulações e interpretações humanas. E como sempre, todas estão erradas, né? Tem muita gente que acredita nisso. Paciência, eu não vou aqui obrigar ninguém a acreditar diferente disso. Ainda não é o tempo de Deus para sabermos o que de fato será a marca da besta. Porque ainda não chegou o tempo profético conhecido como ele foi dado. Ainda não foi dado. Por que razão profética? É preciso primeiro que se cumpra 2 Tessalonicenses 2. É muito importante a gente entender isso, que às vezes a palavra profética, ali João está revelando um evento, mas existe um inteirinho sobre isso, que é 2 Tessalonicenses 2, e que seja removido o que impede o anticristo de ser revelado ao mundo, que é justamente o tema desse vídeo. Para ser implantada a marca da besta, primeiro o anticristo precisa ser revelado ao mundo, só que até o presente momento tem algo que está detendo isso. Então, aquilo que detém o aparecimento do anticristo também impede que dê sequência na implantação da marca, que é depois, né? Ele fala antes que venha a apostasia. Apenas aqui só para título de informação, porque a gente tem outros vídeos que eu gravo, que eu explico melhor isso daqui. Esta palavra, né? A palavra apostasia. Os dicionários gregos aqui utilizados, o James Strong e o Lydell Scott, eles traduzem como deserção militar ou rebelião, que é apostatar da fé, que é o único sentido que em português se conhece. Depois ele coloca como partida, né, uma saída, um afastamento físico, um divórcio, um desaparecimento, distinção e distância. E ele fala que seja afastado. O verbo ginomai quer dizer ser removido da história, ser tirado fora do caminho, desaparecer em público, significa isso. Então ele fala que até que venha a apostasia. Apostasia nós estamos vivendo. Estamos vivendo. Lá vai acelerar, vai, mas estamos vivendo. Mas ele fala que até que seja removido aquele que o detém. E ele fala no versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto, ou manifestado. A atualizada traduz, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. A palavra ocasião traduz o substantivo kairos, que significa o momento certo, o tempo certo. O tempo determinado por Deus, o tempo certo determinado por Deus. O versículo 7 diz, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. A atualizada traduz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, detém, retém. A atualizada usa detém nos versículos 6 e 7. A corrigida fiel usa detém no versículo 6 e retém no versículo 7. Só que ambas são todas tradução de uma mesma palavra grega, kateko, que significa deter, que deter é fazer parar, reter.
é impedir de sair, é não deixar ir, é não permitir. Significa segurar, é não deixar que alguém faça algo, impedindo-o. E também, na condição passiva, significa detido, amarrado, é ficar preso por um poder sobrenatural, que é a ideia do apóstolo Paulo aí no original, nos versículos 6 e 7. E agora sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então ele está dizendo que tem uma coisa que está detendo, tem um poder espiritual que está detendo e impedindo que o anticristo seja revelado e, consequentemente, a marca da besta também. Esse o que, no versículo 6 aí, que eu acabei de ler, no original grego está no neutro e no impessoal, indicando ser uma coisa, uma força ou uma instituição, quer dizer, não é uma pessoa. Então ele fala, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. A um que, aquele, como traduz a Almeida Revista e Atualizada, no versículo 7, no original grego está no masculino e pessoal, indicando que é uma pessoa, quer dizer, num ele indica que quem detém é uma coisa, uma força, uma instituição, no outro pode ser identificado como uma pessoa. Então o apóstolo Paulo ensina que o impedidor da revelação do anticristo ao mundo e, consequentemente, da sua marca da besta, pode ser tratado como uma coisa, não um poder, uma força, uma instituição, ou como uma pessoa. E dentro disso, e eu vou abordar rapidamente, não é a questão aqui de fazer um vídeo mais prolongado sobre o tema, existem aí pelos estudantes da Bíblia, a gente pegando, eu resumi as 5 principais ideias que se tem. O que seria isso que está impedindo o anticristo? Um diz o Império Romano, o segundo o governo humano, o terceiro o Arcanjo Miguel, o quarto o Espírito Santo e o quinto a Igreja de Jesus Cristo. Então vamos lá. O texto de 2 Tessalonicenses 2, como eu acabei de ler para vocês em diversas traduções, ele impõe 5 exigências para ser respondido, para ser identificado. A primeira, os Tessalonicenses conheciam. No versículo 5 ele diz, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia? Então, eles conheciam. A segunda, deve ter poder acima das forças do mal. E agora vós sabeis o que o detém. Então, tem poder para deter o anticristo. O anticristo para fazer a vontade do diabo. Terceiro, tem que estar atuando há mais de 2000 anos. Porque Paulo escreveu essa carta, já tem isso daí de tempo. Quarto, não estará aqui quando Cristo vier destruir a besta, o anticristo. Até no versículo 7 ele fala até que do meio seja tirado. E quinto, ele é chamado de ele, né? Seja tirado no versículo 7 aí. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio, aí é um ele, né? Ele oculto, sujeito oculto, seja tirado. Muito bem. O Império Romano, ele não existe mais. O Império Romano, ele destruiu Jerusalém no ano 70 e perseguiu a igreja, matando milhares de cristãos por séculos. Mas foi destruído em 4 de setembro de 476 d.C. pelos bárbaros, cumprindo a profecia lá de Daniel 2, 41, 44. O Império Romano nunca teve mais poder do que as forças do mal. Então, esse não dá para a gente pensar. Segundo, o governo humano. Será que é o governo humano que está impedindo o anticristo? Apocalipse, eu vou ler 18:3, primeiramente, diz assim, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Apocalipse 19 diz, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Portanto, os governos humanos das nações, as nações pagãs, serão fundamentais para o governo único do anticristo, pois formarão a nova ordem mundial que vai apoiá-lo. O governo humano nunca terá mais poder do que as forças do mal também. Então, elimina isso. O Arcanjo Miguel. E houve batalha, Apocalipse 12:7 diz, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. O Arcanjo Miguel não está na terra para ser retirado daqui. Miguel está no céu, quando expulsará para a terra Satanás e seus anjos, no meio da grande tribulação, na sequência desse capítulo que eu li, aí, capítulo 12 do Apocalipse. Arcanjo, arcângelos, vem de archei, principado, o primeiro lugar, ser o chefe, né? Ser o grande líder, o governador. Mas angelos significa anjo, o mensageiro, literalmente o primeiro lugar entre os anjos. Então o arcanjo era um termo para os anjos do grau mais elevado, literalmente, como eu disse, o primeiro lugar dos anjos. O Arcanjo Miguel é hoje o anjo de autoridade
e poder mais elevado descrito na Escritura Sagrada. Satanás, sendo um querubim, não tem mais autoridade nem poder do que o arcanjo Miguel. Por isso será expulso do céu pelo arcanjo Miguel. Portanto, Miguel está lá no céu, então ele não pode ser retirado daqui porque ele não se encontra aqui. Versículo 9 de Apocalipse 12 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, e foi-lhe precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Miguel, Micael, do hebraico, né? Significa um nome interrogativo. Quem é como Deus? Quem é semelhante a Deus? Micael e Micael. O Espírito Santo. Bom, alguns também, estudantes defendem, estudiosos da Bíblia, teólogos, defendem que seja o Espírito Santo. Apocalipse 11:13 nós lemos assim: E darei o poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Nós aprendemos em 1 Coríntios 12, 9, 10 o seguinte: a outro no mesmo espírito a fé, a outro no mesmo espírito dons de curar, a outro operação de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Então a gente aprende que o Espírito Santo é aquele que dá os dons. Então, se vai ter profeta aqui, o Espírito Santo vai estar aqui. E mais ainda, nós vemos que vai haver salvação no período da grande tribulação. Portanto, se tem salvação, nós vamos lá em Apocalipse 7, 9, 14, diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Tu, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ninguém pode ser salvo sem o Espírito Santo. O Jesus disse isso em João 16, 7, 11, ele foi categórico. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo, então, ele vai continuar na terra durante a grande tribulação, sim, porque é necessário o seu ministério aqui para a salvação e para o uso dos dons. Daqueles dois profetas que fala Apocalipse 11. Muito bem, sobrou desses 5 a Igreja de Cristo. Somente a Igreja de Jesus preenche as 5 exigências do contexto de 2 Tessalonicenses 2. Naturalmente, que eu estou falando de igreja aqui, não estou falando de denominação. Tem muitas pessoas imaginando que está falando de uma denominação. Não, a Igreja de Cristo que preenche isso aí são os santos, aqueles que obedecem a sua palavra, que guardam os seus mandamentos, aqueles que vivem, que se fazem discípulos, aqueles cuja vida é consagrada ao Senhor, aqueles que tiveram o novo nascimento. Vamos resumir: aqueles que tiveram o novo nascimento, João 3. Então vamos lá. Primeiro, os Tessalonicenses conheciam. Ele fala lá no versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Segundo, deve ter poder acima das forças do mal. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Está lá em 2 Tessalonicenses, né? Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então Jesus deu autoridade, né, para a igreja, e disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz: Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Portanto, a igreja que tem esse poder. Tem que estar atuando há mais de 2000 anos. 1 Tessalonicenses, o primeiro livro escrito do Novo Testamento, foi escrito no ano 50. Então está falando da igreja. Ela está aqui há mais de 2000 anos. E logo, logo ela vai bater em retirada, porque está chegando o seu momento. Não estará aqui quando Cristo vier destruir a besta. 2 Tessalonicenses, versículo 8 do capítulo 2 diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E quinto, é chamado de ele, no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ele é um sujeito oculto, ele seja tirado. Aí você vai falar assim: mas pastor, como usar o pronome masculino ele se igreja é substantivo feminino? Mesmo no grego não é feminino? Sim, sim. A igreja ela é chamada, o problema é que a igreja ela não tem só o nome de igreja. Se a gente observar, igreja, ela, quando se refere ao corpo de Cristo, Paulo não usa muito o termo
igreja, ele usa o termo corpo de Cristo. Então nós vamos lá. Primeiro, em Efésios 2,15 ele fala, a igreja é chamada novo homem. Na sua carne desfez a inimizade, falando de Cristo Jesus, através da morte na cruz. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Então ele criou um novo homem, a igreja, o seu corpo. Em Efésios 4,3 ele continua, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Homem perfeito, a igreja. Então ele o corpo, né? A igreja é chamada de corpo de Cristo. Em Efésios 1, 22, 23, Paulo fala, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pelo fato de Cristo ser um homem, não é apropriado comparar o seu corpo ao corpo de uma mulher. Por isso a igreja pode ser mencionada por meio do artigo indefinido como ele está aqui, no versículo 7. Porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Esse artigo indefinido ele se refere o quê? Ao corpo de Cristo, a igreja. Há o que agora impede o anticristo de ser apresentado ao mundo, é o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Como eu estou falando para vocês, né, repetindo isso, não se refere aqui à denominação, mas ao corpo, pessoas verdadeiramente salvas, que tiveram um novo nascimento, que Jesus é Senhor. E como e quando a igreja será removida da terra? Ela vai ser removida da terra quando se cumprir a profecia de 1 Tessalonicenses 4, 15 e 18. Não importa o nome que você dê. Está lá. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E quando vai se cumprir isso? Aí fica o aviso de Jesus em Marcos 13, 35 e 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então, enquanto a igreja, o sal da terra, ainda estiver aqui na terra, o mundo não poderá passar para o último estágio de apodrecimento moral total que vai acontecer na grande tribulação. A igreja detém o anticristo e terá que ser removida. E enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não será revelado mesmo. Ele vai estar aí com as suas ações impedidas, e é necessário que ela seja removida. Agora, é claro, muita gente está vivendo no pecado, vivendo numa desobediência, uma vida sem compromisso com Deus, e está achando que faz parte disso. Não é bem assim, né? Não é o tema aqui também. Nós temos diversas mensagens falando sobre o arrebatamento da igreja, falando sobre santificação, falando sobre o anticristo, e eu creio que você poderá desfrutar aí no meu canal, nos meus vídeos. Muito bem, essa é a mensagem. Então, o que está impedindo o anticristo? Tem que ser removido aquele que o detém, correto? Então, até lá, a marca está relacionada, a marca da besta está relacionada ao anticristo. Então, por enquanto, não foi lhe dado conhecer, não foi dado, então, tudo é um belo chute. Bonito, eu acho bacana que todo mundo tente acertar, mas quem estiver aqui, eu com certeza não estarei aqui nessa época, mas quem estiver aqui, vai se certificar e vai comparar e vai conferir e vai verificar que a marca da besta não tinha nada a ver, porque ainda não foi lhe dado. É essa parte da palavra profética que você tem que entender, que enquanto não for dado do céu, por mais que o homem queira fazer aqui, não adianta. E isso não foi dado aos grandes, isso é revelado àqueles que o amam, àqueles que buscam, àqueles que obedecem a sua palavra. Se você gostou, deixa o seu like, se não fez ainda. E quiser nos ajudar, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações. E por favor, deixe o seu like e compartilhe a mensagem. Que a bênção e a graça do Senhor Jesus, nosso Senhor, esteja com você e com toda a sua família. Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe.